Ô Luísa, a Procuradoria-Geral da República não descarta um pedido futuro de prisão de Eduardo Bolsonaro, mas por que ela se manifestou dessa forma hoje? Tem alguma motivação técnica? É isso, Uribe. Mais ou menos o que a Gabi Veras vinha dizendo, Gonê não entrou no mérito, né, sobre se a conjuntura atual, digamos, de Eduardo Bolsonaro seria suficiente para um pedido de prisão preventiva. Gonê se fiou ali no fato de que parlamentares, de uma forma geral, não têm legitimidade para pedir a prisão preventiva de quem quer que seja, né? Essa é uma atribuição que é exclusiva ou da Polícia Federal ou da própria PGR. E aí o pulo do gato nessa manifestação de ontem, Uribe e Tainá, foi uma frase em que Gonê diz o seguinte: de toda sorte, a PGR se reserva a avaliação em instante que estime oportuno de eventual requerimento de medidas cautelares, inclusive no que tange ao aspecto da sua viabilidade técnica. Então, para auxiliares do Procurador-Geral Paulo Gonê, essa frase, né, esse ponto da manifestação, deixou claro que os parlamentares não podem pedir a prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, mas o próprio Gonê pode, está avaliando essa possibilidade e, mais que isso, está avaliando a viabilidade disso. Já aparece aqui e tem as informações para nós. Oi, Gabriel, bom dia. Bom dia, Scheuer. Bom dia a todos. Uma ótima sexta-feira. Olha só, o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, ele foi denunciado pela PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, pelo crime de coação no curso do processo. Segundo essa denúncia, ele teria atuado no exterior contra o julgamento do pai, Jair Bolsonaro, que acontecia aqui no Brasil. Agora, os ministros, eles vão definir se há motivos para a abertura de uma ação penal contra o parlamentar aqui na corte. Caso eles entendam que sim, aí o deputado federal se tornará réu de um processo no Supremo. Secretary, how soon can you reach a deal with Brazil, you believe? Is COP in the discussion today? Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. Bom, Alexandre de Moraes é o primeiro a votar no julgamento que pode tornar Eduardo Bolsonaro réu e deve acontecer nesse julgamento o que aconteceu em todos os outros, inclusive o da semana passada, quando o ministro Alexandre de Moraes votou para rejeitar os recursos do pai do Eduardo Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, e os outros ministros simplesmente acompanharam, com algumas poucas palavras, decidiram acompanhar, e o julgamento terminou, os 4 ministros votando em cerca de 2, 3 horas ali, e os recursos foram afastados sumariamente. Com esse caso do Eduardo Bolsonaro, como eu disse agora há pouco, no Primeiras Notícias, vai ser a mesma coisa e com o agravante de que o PGR já deixou claro que assim que o Eduardo Bolsonaro virasse réu, seria avaliada a prisão preventiva dele, porque ele é réu, confesso, é réu foragido e ele não está se defendendo no processo, ele está respondendo esse processo à revelia. O defensor público já fez a sua defesa, que é basicamente o que é possível fazer. Negar que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é só falar, mas acontece que há provas de que não é só falar, porque os ministros do STF perderam o visto para os Estados Unidos e foram sancionados com a Lei Magnitsky. O Brasil sofreu tarifaço e quando declarou o tarifaço ao Brasil, Trump deixou claro que era por causa de Bolsonaro e por causa da
das coisas que o Eduardo Bolsonaro tem feito nos Estados Unidos. Então aí esse julgamento vai torná-lo réu e o pedido de prisão é a qualquer momento. Pode ser hoje ou, se o Moraes quiser que o Procurador-Geral da República opine, ele vai esperar mais um par de dias aí, talvez segunda, terça-feira, quarta-feira, e mesmo que o Procurador-Geral seja contrário à prisão, o Alexandre de Moraes tem poder para pedir, mas o próprio PGR deixou claro que deveria pedir a prisão dele após ele virar réu, porque ele está foragido até. Enquanto isso, os Estados Unidos demonstram interesse em boa relação com o Brasil, diz Vieira após reunião com o Marco Rubio, e o próprio Marco Rubio saiu aí elogiando Lula, elogiando o Brasil, aqui o Trump e o Lula conversando, né? Após se reunir com o secretário de Estado dos Estados Unidos para discutir as tarifas a produtos brasileiros, ontem o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que Marco Rubio e os Estados Unidos demonstraram interesse em boa relação com o Brasil. E hoje o Marco Rubio escreve, ontem mesmo Marco Rubio coloca esse post aqui. Hoje me reuni com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, no departamento. Discutimos assuntos de importância mútua e um quadro de reciprocidade para a relação comercial. E essa foto aqui é o que deixou maluco o bolsonarismo, né? Você vê que os dois aí, sorridentes, saíram sorrindo da sala de reunião, e o sonho da anistia ao Eduardo Bolsonaro não veio, mas os pesadelos dele estão virando realidade. Eduardo Bolsonaro não conseguiu realizar no alto exílio americano o sonho da anistia, mas realiza gradativamente todos os seus pesadelos. Em julgamento iniciado hoje, o Supremo sentará o deputado no banco dos réus. O futuro político dele vira farelo no instante em que o chefe do clã vive a síndrome de ser hospedado na Papuda por alguns dias. O crime imputado a Eduardo Bolsonaro pelo PGR Paulo Gonet é o de coação. Então é o próprio PGR que vai pedir a prisão dele, porque foi o próprio PGR que pediu a abertura da ação penal e ele está foragido, né? Então é todo motivo completo para cautelar, para ele ficar trancado nos Estados Unidos. Pedir a prisão preventiva é para ele ficar trancado nos Estados Unidos, não é? Porque aí colocam a Interpol, se ele sair dos Estados Unidos é preso. Então, com ele nos Estados Unidos não tem risco de fugir para uma ditadura lá no Oriente Médio, por exemplo, não é? Então, o STF conclui hoje o julgamento também dos recursos do Bolsonaro, e aí já para a semana que vem deve haver o pedido de prisão do Bolsonaro na Papuda. O Eduardo Bolsonaro surtou, né, com essa abertura do processo contra ele, e começa a reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio ontem à tarde e termina, como vocês viram, aos sorrisos, né? Mauro Vieira e Marco Rubio declaram que avançaram em negociações sobre as tarifas, tiveram resultados, chegaram a acordos, e um acordo provisório sobre o tarifaço, segundo o Mauro Vieira informou e o Marco Rubio confirmou, pode sair ainda em novembro. Ou seja, é o pacote completo para surtar a extrema-direita brasileira. Como o que aconteceu hoje é algo que eles não esperavam, então realmente eles estão bastante surpresos, perplexos e assustados. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.